Saúde e Cidade, quinta-feira, né, Homero? O dia de falar de saúde com o Hospital Evandro Ribeiro. Muito bom dia, doutora. Hoje a gente está recebendo a doutora Raíra Moraes, oftalmologista. Bom dia. Bom dia, gente. Super feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, falando um pouquinho aí sobre a saúde visual. E hoje um tema muito pertinente, porque dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E a gente vai falar sobre o acompanhamento de crianças com TEA ao oftalmologista. Para a gente iniciar esse papo, eu queria que você explicasse, doutora, qual que é a importância e também qual a relação, né, da criança com transtorno do espectro autista e o oftalmologista. Então, vamos lá, né? Assim, quando a gente tem a criança com autismo, a gente tem que pensar que, antes de tudo, então, ela é uma criança e ela merece passar por toda a avaliação que a gente indica de rotina, né, para as crianças típicas. O paciente autista também tem a indicação de manter essa rotina. Então, por exemplo, as crianças, a gente tem a recomendação de que elas devem sempre ser vistas numa primeira consulta oftalmológica completa, ou seja, com dilatação e realização de fundo de olho entre 6 meses e um ano. Depois, se a gente tiver a possibilidade, essa criança sempre vai voltar com a gente todo ano. De preferência, a gente tem algumas idades que são idades aí de alarme, né? Que é quando a Aham. gente precisa realmente ver se está tudo bem, para a gente garantir o desenvolvimento dessa criança. Então, entre 3 e 5 anos, e depois lá com 7 anos. E as crianças que têm, né, que fazem parte aí do espectro autista, e também todas as crianças atípicas, não só incluindo o autismo, elas têm essa recomendação, mas isso, dependendo da criança, vai variar e a gente pode ter que acompanhar essas crianças mais de pertinho. A gente já tem alguns estudos que mostram que as crianças com transtorno do espectro autista, elas têm uma maior manifestação de algumas alterações oftalmológicas, como, por exemplo, graus de óculos, por exemplo, principalmente a hipermetropia e o astigmatismo. Estrabismo também tem uma incidência maior nessas crianças. E muitas vezes, por elas não manterem essa rotina de cuidados oftalmológicos, visto que essas crianças têm uma grande agenda de compromissos e de médicos e de terapias, a ambliopia, que é o olho preguiçoso, também tem uma maior incidência nesses pacientes que têm o TEA. Então, essa é a grande importância da gente incentivar e também colocar, né, mostrar para os pais a necessidade de fazer essas avaliações nessas crianças. Muito importante o trabalho com os pais, né, doutora? Muito. Lembrando que estamos ao vivo, não só no YouTube do Hospital Evandro Ribeiro, mas também no Instagram, Hospital Evandro Ribeiro, e também no Instagram da Rádio Cidade. Falando sobre a aprendizagem, né? Você falou que tem algumas idades chaves para qualquer criança, mas agora falando sobre as crianças que têm o TEA. Como que pode impactar assim, a criança que está com uma dificuldade de visão, de repente vocês profissionais, como que fazem esse diagnóstico conversando com a criança? Então, assim, na verdade, a gente vai fazer um exame oftalmológico bem específico para aquela criança. Então, dentro do espectro, eu vou ter tanto crianças que se comunicam muito bem e conseguem fazer um exame regular, igual outras crianças da mesma idade, com um desenvolvimento típico, e eu vou ter crianças que vão ter as suas especificações. Por exemplo, uma criança não verbal. E Uhum. em todas essas crianças, eu tenho que fazer um exame completo. E aí eu vou ter as técnicas que eu utilizo, né? Que o oftalmologista vai utilizar. Para aquelas crianças que falam, que conseguem referir o que sentem, que conseguem ler as letrinhas, etc. E para aquela criança também que tem uma dificuldade de comunicação, um déficit de comunicação muito grave, a gente vai usar outras técnicas, que a gente não depende tanto da colaboração da criança e muito menos da comunicação, que, né, essa criança é um pouco mais difícil. Então, a gente vai fazer essa consulta oftalmológica completinha. E, às vezes, os pais, eles acham, ah, não, meu filho não vai ter condição de passar na consulta com oftalmo, porque ele não sabe falar as letras, os desenhos, ele não vai ajudar. Mas aí que vem o nosso trabalho de conscientizar que, sim, a gente consegue fazer avaliação oftalmológica e completa em todas essas crianças. Claro que existem crianças que vão ter uma dificuldade maior em um e outro exame, dentro da oftalmologia, a gente acaba tendo uma sobrecarga sensorial nessas crianças, porque a gente usa luzes, a gente usa aparelhos que muitas vezes não são muito comuns para aquela criança, então podem causar um estranhamento, mas tudo com técnica, com paciência, a gente consegue avaliar da mesma forma e fazer os mesmos exames que a gente faz em todas as crianças.
Isso é importante para os pais estarem seguros, né? A criança não Sim. vai, em momento algum, ser penalizada, né? Digamos assim, ela não vai estar desconfortável durante o exame, né? E esse cuidado que vocês têm, vocês profissionais da área médica, é a empatia que tem ali caso a caso com o paciente. É, com certeza, assim, a gente sempre fala isso para os pais e cada criança, né, os pais são os maiores especialistas dos seus filhos. Então, cada pai conhece muito bem a sua criança. Existem pacientes com TEA que a gente gosta muito de fazer uma técnica que é assim. Primeiro, a gente sempre vai falar o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, finge que você que tem o seu filho está na consulta comigo. Então, eu vou falar, agora eu vou colocar uma luz no seu olho. E aí depois eu vou mostrar o que eu vou fazer. E aí eu vou mostrar, por exemplo, colocando no olho do pai ou da mãe. Aham. Para ele se sentir seguro, ver que aquilo não machuca ele. E aí depois que eu vou fazer. Em muitas crianças, né, se a gente já for uma criança ali um pouquinho mais velha, ou que consegue ter esse tipo de comunicação, a gente vai perguntar: eu posso me aproximar de você? Esse é o melhor jeito da tia fazer isso? Para a Aham. gente conseguir chegar no exame. Em algumas crianças, na consulta oftalmológica, a gente acaba tendo, a gente acaba gerando algum estresse para a gente conseguir fazer essa avaliação. Mas isso é pensando na saúde da criança, Sim. igual a gente falou de aprendizado. Porque eu preciso de uma mínima colaboração e também de uma mínima proximidade para eu conseguir fazer meu exame, né? E isso impacta muito, porque, por exemplo, vamos fingir que é uma criança que tem um grau de miopia muito alto. E ela nunca passou na consulta porque todos os profissionais e a família achavam que ele não ia ter capacidade, ele não ia se ajustar, não ia se comportar na consulta com o oftalmologista. E a gente consegue identificar o grau dessa criança, corrigir e fazer até um trabalho com multiespecialidades para a gente fazer uma adaptação ao uso do óculos. Uma criança que, por exemplo, tem 5 graus de miopia, a gente vê um avanço, um desenvolvimento muito grande, tanto no aprendizado, mas também nas outras terapias. Então, a gente vê melhora no contato visual, na fixação, nos padrões de comunicação, também na prática de atividade física. A gente vê uma mudança global nessa criança quando a gente deixa o mundo dela muito mais claro e consegue ajudar ela dessa maneira. E isso pode até impactar até no diagnóstico. Sim. Porque tem crianças que são classificadas como níveis mais avançados de autismo, porque elas têm né, alguns déficits, principalmente na comunicação, interação social, nas estereotipias. E a gente vê que isso tem uma melhora muito grande quando a gente faz a correção do estrabismo ou o tratamento de uma alergia ocular muito séria, que está atrapalhando muito aquela criança, deixando ela cada vez mais estressada, mais nervosa. Os graus de óculos, né, quando são bem prescritos da maneira correta. Então, a gente vê uma mudança global nessa criança e que dá muito impacto na saúde em geral, porque muda tudo. Não muda só o aprendizado ou só a visão. Muda a forma dela se relacionar com o mundo, sabe? Com certeza. Antes né, o princípio do programa, você falou que todas as crianças, independente se têm ou não TEA, devem se consultar ao oftalmologista. Mas qual o cuidado ideal para essas crianças que têm o transtorno? Essas crianças, algumas vezes, elas estão com a rotina certinha. Então, elas passaram lá quando elas tinham 1 aninho. Depois, elas iriam voltar todo ano. Mas, muitas vezes, por conta até da quantidade de procedimentos médicos e consultas, às vezes eles ficam um tempo sem vir. E o diagnóstico, muitas vezes, eles não vêm tão pequenininho, tão bebê, né? O diagnóstico ele costuma vir um pouquinho em idades mais avançadas. Então, assim que essa criança teve o diagnóstico de TEA ou de outro transtorno do neurodesenvolvimento, uma coisa muito legal é a gente ver há quanto tempo que essa criança não vai no oftalmologista. Ah, não, já tem 3 anos. Então, é hora dessa Então, é criança hora. voltar para a gente ajustar a ela. Nesse caso, vão ser avaliações muito específicas e individualizadas. Por exemplo, um paciente, igual eu falei, da alergia ocular, que tem uma alergia ocular grave. Então, esse paciente, em vez dele vir comigo anual, igual a recomendação, ele vai voltar comigo a cada 3, 4 meses. Dependendo no mês de inverno, ele tem que vir com maior frequência, porque às vezes é uma coisa que incomoda muito ele, às vezes ele tem uma dificuldade de fazer o tratamento com os colírios. Então, a gente tem que individualizar muito nessas crianças, sabe? E o tratamento, assim, depois que você já atendeu um paciente, é perceptível, assim,
a mudança, como que a criança ali no período de aprendizagem, de repente, ela não estava ali tão sociável com os coleguinhas, aí passa um tempo com o uso do óculos, e claro, o apoio da família, dos pais, estimulando para que ela use o óculos. Você consegue ver a Não, diferença entre uma dá consulta e muita outra? diferença. Dá diferença até no jeito que a criança entra na consulta. E também, quando ela vê o benefício para ela, ou seja, ela viu que o óculos é bom. Aham. Nossa, não, com o óculos melhorou tudo. Ela também confia muito mais em você, sabe? Porque ela tá vendo aquele benefício. Às vezes, a gente vai ter algumas crianças, a gente tem um limite de grau que a gente tem que fazer a prescrição para cada idade. Então, numa criança muito pequenininha, por exemplo, a gente tem uma tolerância maior de grau. Se a gente prescrever um óculos que aquela criança não precisa, isso vira aquele óculos que mora na mochila, sabe? Uhum. Então, aquele óculos que não quer usar, que mora na mochila, que esquece, que quebra, são os que quebram primeiro. E quando a gente prescreve para aquela criança que realmente precisa e tá bem certinho para aquela criança, você vê que é um óculos que a criança usa. É aquele óculos, ele quebra porque ela usou tanto, mas ele quebra depois de um tempo. Aquele óculos que chega arranhado porque ela fez tudo uso, com né? ele. E as meninas também que fazem as terapias, então o pessoal da TO, da Fono, da psicopedagogia, elas dão esse retorno pra gente de que eles estão concentrando mais nas terapias, que eles estão rendendo melhor, que eles estão fazendo um contato visual um pouquinho mais prolongado, uma fixação melhor dos objetos, etc. Então, assim, até os pais percebem também, e a gente vê que essas crianças, elas até ficam um pouco mais calmas, porque eu acho que quando a gente vê o mundo com nitidez também, a gente se sente mais seguro realmente, né? Então, é uma mudança muito grande, assim. E da parte do estrabismo também. Às vezes essas crianças apresentam estrabismo e todo mundo fala, não tem jeito. Mas tem jeito sim, sabe? A gente tem que preparar, planejar. Essas crianças que têm indicação de cirurgia, elas podem ser encaminhadas para cirurgia. Claro que com todo cuidado, com toda preparação. Mas tem como a gente fazer também a correção do estrabismo, tratar o olho preguiçoso. Assim, fazer todo o tratamento que ela precisa. Claro que a gente vai precisar de muito mais paciência, preparação, organização de toda a equipe para quando essa criança chegar, mas é totalmente possível e muito, muito, muito impactante. E é uma coisa bacana a ser dita, que é o seguinte, é uma consulta como qualquer outra, só que ao mesmo tempo demanda um cuidado maior, né? Então a importância de procurar bons profissionais que vão estar ali atenciosos com o filho, a filha, né, que tem o TEA, para ter o melhor tratamento possível, não só o tratamento, mas essa questão empática da própria consulta, que a senhora falou sobre o exame, às vezes o sopro, né, alguma questão que incomoda, a luz. Então exige uma preparação. Vocês então têm um olhar diferente, né? Exato, assim, a gente sabe que tem muitas famílias que não têm a condição de procurar um profissional diferenciado, mas, infelizmente, esse aprendizado sobre o transtorno do espectro autista e sobre o atendimento de crianças autistas não é algo que está no ensinamento do médico, do oftalmologista, naquele ensinamento tradicional. Não é algo que a gente aprende facilmente lá nas residências, isso não é tão trabalhado ainda com os médicos. Mas os profissionais que são especialistas nesse caso, então aqui dentro, né, a gente está falando de crianças, então o oftalmopediatra e principalmente quem já está acostumado a fazer esse tipo de atendimento, a gente tem uma dinâmica bem diferente. Uma coisa que eu gosto muito é quando as mães, na hora de, por exemplo, marcar uma consulta, eles falam, o meu filho tem o transtorno do espectro autista, então tem algumas perguntinhas que são legais de vocês fazer, da secretária fazer, quem vai marcar a consulta e também da mãe falar. Por exemplo, tem algumas crianças que têm meios de comunicação alternativos. Hoje em dia a gente tem muito o tablet e alguns aplicativos que ajudam muito. Então tem crianças que são não verbais, mas elas conseguem se comunicar ali, às vezes, através de aplicativos de sim e não, que consegue falar isso. Ou eles gostam de escrever ou desenhar a resposta deles em vez de falar. Tem crianças que têm uma hipersensibilidade muito grande, por exemplo, ao sopro, ao susto, né, ao inesperado, ou à luz, ou ao barulho alto. E aí, quando os pais já falam tudo isso antes da consulta, a gente já tem que tentar deixar toda a equipe preparada, não só a gente, mas desde quem vai receber esse paciente lá na porta, até quem vai fazer todo o caminho dele até lá na nossa sala, que vai, por exemplo, pingar um colírio,
Então, já falar, ó, paciência, um pouquinho de cada vez, às vezes a gente precisa dar um tempo Aham. para que esse paciente consiga ser bem atendido. Então, não é sempre, né, não em todo lugar que a gente vai conseguir fazer isso, dar tempo, ter tempo para examinar essa criança. Mas se essa família tiver condição, com certeza é um investimento que vale muito, porque a eficiência dessa consulta também é maior. Então, a gente consegue fazer melhor os exames, consegue ter os resultados mais fidedignos, então ajuda bastante. A gente está chegando ao final do programa. Eu quero que você deixe uma mensagem assim para os pais, né? Principalmente para os pais, porque a gente está falando de crianças com o transtorno do espectro autista, que sim, precisam de um apoio, de um olhar mais apurado e que a oftalmologia está aí para melhorar globalmente a saúde dessa criança. Com certeza. Então, assim, a minha mensagem é: se você tem um filho, né? Se você cuida de uma criança com o transtorno do espectro autista ou uma criança atípica, deem atenção à saúde oftalmológica, à avaliação com o oftalmologista em dia. Não coloquem na cabeça de vocês barreiras que não existem de como a criança não consegue passar pela consulta, ela não consegue ser avaliada. Ela consegue sim, mas busquem profissionais que também entendam sobre o autismo e saibam atender esses pacientes. E também, caso vocês consigam fazer uma preparação dessa criança em casa, às vezes a gente consegue mostrar um vídeo de como é uma consulta oftalmológica, um desenho, também ajuda muito. Já preparar a Isso cabecinha da mesmo, criança, né? é isso. Muito bom, muito obrigada, doutora Raíra Moraes. O programa vai ficar salvo, você agora que chegou pela metade, tá salvo no nosso YouTube e também no YouTube Hospital Evandro Ribeiro. Quinta que vem tem mais Saúde e Cidade com mais um tema relevante. Obrigada. Nada, obrigada a vocês.